Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é Fábio Andrade. Vamos para a lição número 15 da Escola Dominical, que tem como tema a alegria de ser conquistado por Cristo. Não sai não, fica aí que vamos falar disso. Vamos por parte. Quando a gente fala de dever de ser exemplo, nós estamos falando de um padrão. Quando falamos de padrão, nós estamos falando de qualidade, né? E é engraçado, eu estava conversando com um colega espanhol, lá no mestrado na época, e ele falou uma coisa muito interessante. No dicionário real espanhol fala de qualidade, né? E o que é qualidade? Qualidade é algo que, ao ser analisado, é igual e tem o mesmo padrão daquilo que eu entendo como ideal. Então você vê que qualidade, padrão, muitas vezes é algo muito subjetivo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Por exemplo, eu não curto muito melão. Melão é uma fruta que eu não suporto, eu não como, mas você pode adorar. Por exemplo, eu, Fábio, gosto muito de sushi. Você pode achar a coisa mais horrível do mundo. Mas quando a gente traz isso para o mundo cristão, para nós é mais fácil, porque o nosso padrão ele é Cristo. Então, tudo que fazemos, onde queremos estar, temos que nos aproximar do padrão que é Cristo. Então vamos para o texto que está lá em Filipenses capítulo 3. Esse texto ele é simplesmente maravilhoso. A minha vontade era ler esse texto e terminar a lição da escola, porque eu tenho até medo de estragar o texto. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 3, vamos ler juntos. Nós vamos ler do verso 1 a 21, na verdade é o capítulo todo, né? Se você não leu a Bíblia hoje ou você não tem o costume de ler, pelo menos você lerá um capítulo inteirinho hoje comigo. Vamos junto. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é de segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Circuncisão, legalismo, né? Os espirituais, os imortais, os dálites, ou como diria o nosso filósofo Nietzsche, no seu livro Assim Falou o Zaratustra, ele diz os Übermensch, né? Os homens além. Né? Com certeza a minha pronúncia do que Nietzsche falou está errada. Mas vamos seguindo para o texto. Verso 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, cara. Mas vamos. Segundo o zelo, perseguidor, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Eu não preciso traduzir o que é esterco, com certeza. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. Olha só, sede meus imitadores, né? E tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora vos digo chorando, que são inimigos do Evangelho. Inimigos. O fim deles é a perdição
o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você vê que capítulo maravilhoso, né? Paulo trouxe uma palavra maravilhosa, que, como eu disse, poderia muito bem acabar essa escola dominical aqui com 6 minutos e alguns trocados aí, e pronto. Mas vamos prosseguindo. Paulo, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. E é importante, alegrai-vos, alegria, e no Senhor, né? Então nós temos que nos alegrar, mas a nossa alegria tem que estar no lugar certo. A nossa alegria tem que estar em Cristo. Onde você tem se alegrado? Nos seus próprios méritos? No seu dinheiro? Na sua infinita capacidade? Nas suas amizades? Nos seus contatos? Ou a minha e a sua alegria tem sido em Cristo? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. Ponto 1 da revista diz assim: a falência que Paulo aceitou, né? Começa assim, Paulo começa com um aviso tríplice no verso 2: acautelai-vos. Paulo fala em relação aos falsos profetas. Esses falsos profetas, eles estavam falando em Atos capítulo 15, verso 1, o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, eles estavam atrelando a salvação à circuncisão. Senhoras e senhores, na própria carta de Filipenses, Paulo fala: a salvação, ela vem pela fé, pois pela graça sois salvos. Isto mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça de Deus que somos salvos. Não é pela nossa obra, não é pelos nossos bens. Você não pode comprar um lugar no céu lá no Mercado Livre, não. É pela graça. Pela graça. E existem muitos falsos profetas no nosso meio. No nosso meio existem falsos profetas. No nosso meio. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com as coisas que ouvimos, tomarmos cuidado com aquilo que entendemos que é a verdade. Como a própria Bíblia fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda e qualquer coisa que seja dita, seja por quem for, que destoe um pouquinho do evangelho, é mentira do diabo e de seus profetas. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E Paulo fala assim, fala sobre se afastar dos cães, né? De que cães? Dos cães, né? Cão era sinônimo de impureza, de profano. Tanto que os samaritanos, curiosamente, eram chamados de cães, né? Os samaritanos. Então, muito cuidado, né? Não é a circuncisão, não são as obras humanas. Eu acho interessante quando a gente vê no verso 4 a 8, Paulo, ele vai citando as suas credenciais. Ele diz assim, eu sou circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, perseguidor da igreja, a justiça da lei, irrepreensível. Paulo, ele vai citando todas as suas atribuições, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, parará. Mas Paulo diz assim, tudo isso eu considerei como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Não importa os méritos humanos que eu tenha, não importa os méritos humanos que você tenha, tudo isto é perda, tudo isto é porcaria, tudo isto é nada diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Dentro da igreja, eu não sou um mestre, um doutor, um médico. Dentro da igreja, eu sou um servo de Cristo. Vamos varrer o chão. Não, eu sou o médico, eu sou o empresário, eu sou cheio de dinheiro. Isto não importa. Diante de Deus, todos somos iguais. Não importa se somos pastores, diáconos, presbíteros, apóstolos, líderes, granados, apostolados, doutorados, pós-doutorados, vice-deuses. Diante de Deus, todos somos iguais. Diante de Deus, diplomas são pedaços inúteis de papel. Sabe uma coisa que a igreja no geral não percebeu, e talvez é um pecado da nossa própria igreja, IBNA? Muitas vezes nós valorizamos demais diplomas, valorizamos demais credenciais humanas. Isso não, diante de Deus, não é nada.
Para Deus, o que importa eu ter diploma de teologia? Eu sempre bato nessa tecla aqui. Isso para Deus importa em quê? Isso vai diferenciar a minha palavra? Serei mais espiritual? Diante de Deus, se eu não tiver diploma de música, se eu não for formado em música, eu não canto bem. Deus não vai ouvir a minha voz se eu não for extremamente afinado, se eu não for da Orquestra Filarmônica de Londres. Diante de Deus, eu não serei... o meu instrumental não será aceito se eu não for formado no Carlos Gomes, no Sam. Isso para Deus não é nada. Deus não olha diplomas, Deus não olha habilidade. É claro que eu tenho que, se eu for cantar, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo uma voz afinada, que senão eu vou bagunçar o negócio. Mas Deus nem liga para isso, cara. O que Deus, quando você está cantando, tocando, pregando, fazendo qualquer outra coisa, Deus está olhando para cá, para o seu coração. Deus está olhando para cá. E Ele está vendo, isso é sincero ou isso não é sincero? Se diz assim, mas um acorde lindo na guitarra ou no baixo, seja onde for, Deus ele se aprecia. Aí eu faço a pergunta. Ainda que o melhor músico existente da história da humanidade não toca melhor do que um anjo pega qualquer instrumento e faria muito melhor do que qualquer ser humano. Então, nossos acordes nunca vão impressionar a Deus. A nossa pregação hermenêutica, exegética, apologética, nunca vai impressionar a Deus. Essas bobagens só impressionam os próprios seres humanos. Deus nem liga para isso. O que importa para Deus é o que está dentro do meu coração. O que importa para Deus é o que está dentro do seu coração. Um coração contrito, Deus não desprezará, já falava Davi. O que importa é o que está aqui dentro. Como disse Deus a Samuel, Deus não vê como o homem vê, o homem olha o exterior, Deus ele olha o coração. Deus ele olha o coração. Então Deus não se importa com estas coisas. Deus não liga. A vida íntima que Paulo experimentou, ponto 3 da revista. Por causa de Cristo, a vida de Paulo ela era embasada nisso, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Toda e qualquer decisão, pensamento, ideia que Paulo tomava era por causa de Cristo. Então é interessante isso. Para eu me encher de Cristo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Agostinho ele falava assim: Deus dá onde encontra mãos vazias. Falava Agostinho. Para que eu me encha de Cristo, eu tenho que me esvaziar de mim, me esvaziar dos meus méritos, me esvaziar de tudo isso. E aí eu vou falar uma coisa muito pessoal, eu vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, mas Deus está me impulsionando a falar agora. Por exemplo, o Fábio. O Fábio, humanamente falando, eu tenho 5 diplomas, fora os de teologia. Eu tenho, graças a Deus, Deus tem me elevado a uma posição muito grande dentro da minha classe, dentro do mercado profissional. Deus tem me colocado em estima para muitas empresas profissionais e instituições de ensino. Então, eu poderia chegar aqui na igreja e ter salto alto com todos os irmãos. Não, eu sou o fulano, o cicrano e parará. Mas isso não é nada. Isso não é nada para Deus. O que importa não é o que as pessoas dizem que você é ou a qualificação que as pessoas acham que você tem. O que importa é o que Deus pensa de você. É interessante que Jesus tem um momento que ele senta com os discípulos e diz assim: quem dizem os homens que sou? Aí os discípulos começam: olha, tu és um profeta, isso ou aquilo. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas aí vamos inverter a história. Se eu perguntasse para Cristo, se você perguntasse para Cristo, Jesus, o que você acha de mim? Qual seria a resposta que Cristo daria para você? Qual seria a resposta que Jesus te daria se você perguntasse: Jesus, o que o Senhor pensa de mim? Será que Deus diria: você é um bobalhão hipócrita, você é um arrogante, você é um pobre, miserável, cego, nu? Será que seria essa a resposta de Deus para nós? De que vale o nosso dinheiro? De que vale o nosso conhecimento? De que vale o nosso diploma? Se tudo isso é coisa terrena e se Deus nem se importa com isso. Talvez estejamos, Igreja Batista Missionária da Amazônia, vivendo uma imensa ilusão. Mas vamos prosseguindo. Deus dá onde encontra mãos vazias. Paulo, ele desejava conhecer a Cristo.
acima de toda e qualquer coisa. Esse era o maior objetivo de Paulo, conhecer a Cristo. O ponto 3 da revista, o alvo que Paulo desejou. Paulo, ele desejava melhorar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Melhorar, crescer. Esse era o desejo de Paulo. E Paulo falava, não que eu tenha alcançado a perfeição. Paulo nem pensava nisso, mas ele dizia, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Esse tem que ser o nosso desejo, melhorar mais e mais e mais. Eu prossigo para o alvo. Para onde temos caminhado? Para o alvo? Ou para um ponto distante daquilo que Deus quer para nós? Ponto 3. O alvo. O alvo, ele era Cristo. Tem uma peça de William Shakespeare, que é uma peça muito bacana, chamada O Menestrel. O Menestrel. Nessa peça você encontra até no YouTube, tem um palhaço no meio de um teatro, e esse palhaço vai recitando várias coisas interessantíssimas. E um dos trechos de Shakespeare, o palhaço diz assim, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos nada na nossa vida profissional e espiritual? Porque nós não sabemos onde nós queremos chegar. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer lugar serve. Essa é uma reflexão que Shakespeare traz, que serve para nós. Então, o prêmio da soberana vocação é estar com Cristo. E o desafio de Paulo, o desafio que Paulo colocou ali, é por isso que eu humildemente mudei o tema, metaforicamente falando, da revista, que é o dever de ser exemplo. Porque o desafio que Paulo compartilhou é imitar. Paulo ia dizer assim, sede meus imitadores. Será que a gente pode dizer isso para as pessoas, cara? Olha o nível. Paulo falou em outra oportunidade, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só o naipe. Olha só. Então, Paulo fala sobre imitar. Será que as pessoas podem imitar o nosso exemplo? E Paulo fala sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os maus exemplos. Cuidado com aqueles que se acham espirituais e não são. Não são. Pelos frutos o conhecereis, já falava Cristo. Pelos frutos o conhecereis. Davi, no momento em que ele corta o manto de Saul, e Davi diz assim, olha Saul, eu não te matei. Eu poderia ter te matado, mas não te matei. Está aqui a prova. E Davi diz um provérbio hebreu, ele diz assim, dos ímpios procede a impiedade. Ou seja, a mangueira da manga, a abacateira da abacate. Então, pelo fruto conhece. Então, não é o que eu aparento, mas é pelo fruto que se conhece se a árvore é de Deus ou não é. E os maus exemplos, Paulo fala, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Tem autores da psicologia que trabalham o ramo da cinésica. A cinésica é o estudo do corpo, da fala do corpo. O corpo fala, mexeu o ombro, significa o quê? Mexi a cabeça, franzi a testa, levantei o queixo. Tudo isso tem uma fala. Porque o ser humano ele pode até mentir, mas o corpo ele foi projetado para falar a verdade. E essa é uma área da psicologia chamada cinésica, é uma área que eu estudo há muitos anos, que me interessa. E tem dois autores que um dos autores que é Roland Tampakov, ele fala sobre a mente, o coração e a barriga, que as emoções humanas e o comportamento humano está baseado na águia, no leão e na barriga, que ele chama de o boi. O boi é o ventre, é onde estão as necessidades. Então Paulo fala, o Deus dele Deus deles é o ventre, ou seja, trazendo isso para a área mais psicológica, o Deus deles são suas próprias necessidades, seu próprio conforto, seu próprio ego, suas próprias coisas. Então, só se preocupam com coisas terrenas. O nosso objetivo é se preocupar com coisas celestiais, aguardar a pátria celestial. E para concluir, devemos ser modelo para os irmãos, principalmente os novos na fé. Para todos, em especial aos novos na fé. Devemos procurar as coisas do alto e deixar de ficar se batendo com coisas terrenas. Devemos seguir em frente, ter como alvo Cristo e tomar muito cuidado com os falsos cristãos e com falsos ministros do Evangelho. Que possamos ser exemplo de todos. Aqui quem fala é Fábio Andrade e que Deus nos abençoe mais e mais. Muito obrigado por ouvir até o fim e oxalá essa lição seja compartilhada e ouvida por todos os irmãos aí
da igreja, da nossa igreja, de outras igrejas. E oxalá que todos nós, eu falo você que está assistindo e eu, oxalá que todos nós possamos colocar tudo isso aqui em prática na nossa vida. Que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Muito obrigado e valeu.